caiu a bolsa tá no chão, tá todo mundo desesperado, Wall Street chora, mas nós, pobres mortais, que não temos nenhum real investido na Petrobras, será que a gente tem que se preocupar com esse mercado? Ou será que o mercado, ele é importante para a gente entender a saúde econômica de um país? Vamos ver aqui o professor Richard Wolff falando. Eu sou a Carol Zócoli Brócoli, eu sou comediante, eu também sou formada em filosofia. A gente está aqui, almoço com brócoli, para a gente pensar sobre essas notícias difíceis de engolir, mas que a gente tem que pensar, né? Porque faz bem para a saúde. Eu quero fazer um react a um vídeo do professor Richard Wolff, um professor de economia aqui dos Estados Unidos, formado em Yale, todo formado nessas coisas aí, mas o cara tem uma visão marxista. E é aquilo, gente, você quer entender o capitalismo, você tem que ouvir de quem? Do marxista, porque quem é que mais odeia o capitalismo? O marxista. Você quer saber se você pode casar com alguém? O que você faz? Você vai falar com o inimigo da pessoa, pra você conhecer a pessoa um pouquinho melhor. Entendeu? Então, para a gente entender o capitalismo, a gente vai ouvir de quem? Do comunista. É assim que funciona, gente. Quero intitular o programa Desaprendendo a Idolatria do Mercado. Por idolatria, eu quero dizer o que essa palavra significa na religião. Quando você está, entre aspas, rezando para deuses falsos. A estranha celebração sem crítica nenhuma do mercado, como se fosse uma instituição espetacular, além de todas as outras, o fruto máximo da engenhosidade americana, global ou humana, dependendo de quão estreita ou ampla é a sua visão. Isso realmente é um problema. E isso está atrapalhando uma discussão racional e um debate sobre como enfrentamos os problemas reais que temos e como encontramos soluções que valem a pena tentar resolver esses problemas em vez de desculpá-los. Eu quero argumentar que celebrar o mercado é um engano terrível e caro. Aqui vamos nós. Durante a maior parte dos últimos 150 anos, a ortodoxia dos sistemas econômicos, no pensamento econômico, sobre os sistemas econômicos, sustentou que os mercados são as melhores instituições imagináveis e que garantem prosperidade e crescimento econômico. Em outras palavras, não apenas seremos prósperos agora, mas nossa economia crescerá e trará prosperidade às populações crescentes ao longo do tempo, no futuro. É uma ideia maravilhosa. Faz você sentir como se vivesse em uma época em que os seres humanos simplesmente se superaram. Elas surgiram diferentemente do passado, quando todas as instituições tinham falhas. Pelo menos no final, as pessoas entenderam isso, e é por isso que sentimos que poderíamos fazer melhor, e é por isso que fizemos melhor do que resistir. Então, tivemos instituições como, não sei, escravidão, mas decidimos que poderíamos fazer melhor. A gente teve instituições chamadas economia de aldeia, e muitas partes do mundo decidiram que poderiam fazer melhor. Ou tivemos instituições nas quais os jovens que se casavam tinham os casamentos arranjados pelos pais ou outros mais velhos da comunidade. Eram eles quem decidiam com quem você se casava. E bem, achamos que poderíamos fazer melhor do que aquela instituição. Eu poderia continuar, e todos vocês sabem quais são os exemplos. Mas teve um período, o período que começou por volta de 1929, a Grande Depressão, e continuou até a década de 1970, nas décadas de 30 a 70, quase meio século, durante o qual essa ideia de que o mercado deveria ser deixado em paz, que o mercado era uma instituição perfeita, que você não queria que ninguém interferisse em como o mercado funcionava. Essa ideia foi meio que deixada de lado na economia. É chamado de período keynesiano, em homenagem ao economista inglês John Maynard Keynes, ou que teve a coragem de escrever tudo
e dizer que não era verdade. O mercado, deixado por si só, produz a depressão em que estamos. Ele disse em seu escrito mais famoso. Portanto, se não queremos depressão, e quase ninguém queria, bem, então é melhor surgirmos com uma melhor instituição. E com isso ele queria dizer que o governo deveria intervir. E ele mostrou como o governo poderia e deveria intervir para pelo menos lidar com alguns dos problemas do capitalismo. E o grande problema que lhe interessava eram os ciclos. A quebra repetida, a cada 4 a 7 anos tem uma crise. De repente, um grande número de pessoas foi demitido. De repente, um grande número de empresas vai à falência. O governo não obtém a receita dos desempregados e das empresas falidas, portanto, não pode fornecer serviços públicos. E temos, sim, uma recessão, uma depressão. Um colapso, uma crise, um boom, uma quebra. Sim, é o problema do capitalismo instável. Então, durante os anos 40, 50, 30, 70 do século passado, o governo interveio intensamente. E então as pessoas pararam de falar sobre o mercado perfeito. Mas é uma ideia antiga. E por alguma razão, e é nisso que falarei em breve, isso voltou. Com Reagan e Thatcher na Inglaterra, ele retornou na década de 1970 e realmente nos surpreendeu ao longo do último meio século. Gente, eu gosto professor, ele é uma figura, esse cara, né? Eu morro de rir, tô rindo porque eu morro de rir, porque ele realmente, ele tá encarnado ali no que ele tá dizendo, né? Uma coisa que eu quero dizer, gente, dá um like, se inscreve nesse canal, eu quero chegar aos 100 mil seguidores. Antes de eu sair dessa merda aqui desse país dos Estados Unidos e ir pro Brasil, que vai ser em julho, eu queria, se eu conseguisse final de maio, eles me entregariam uma plaquinha aqui rapidinho, porque no Brasil eles demoram pra caramba pra entregar. Então, vamos ajudar a tia, tá? Vamos continuar. Voltamos a celebrar o mercado como fazíamos antes da quebra de 1929. Fizemos isso novamente depois. E aqui estou eu novamente, tendo que dizer, hey, não era uma boa ideia antes dos anos 29, também não é uma boa ideia agora. Mas vamos explorar por um minuto por que foi tão lucrativo e tão importante mantê-lo? Bem, vamos começar com a iniciativa privada. A ideia de que uma empresa que produz sapatos, programas de software, cones de sorvete, não importa. Que as empresas que produzem os bens e serviços que todos queremos e dos quais todos dependemos, devem ser organizadas como empresas privadas. Grupos de pessoas se reúnem e fazem o sorvete, os sapatos ou os programas de software. E todos nós sabemos como é o sistema. Eles fazem isso para ganhar dinheiro. Eles gastam dinheiro, tempo e energia e esperam ganhar mais dinheiro do que investiram para fazer o negócio funcionar. Na verdade, é isso que impulsiona o sistema. Empreendimento privado com fins lucrativos. E as empresas interagem em um mercado umas com as outras. E com todos nós. Eles interagem conosco porque compramos o que eles produzem. Eles interagem conosco porque nos contratam para produzir o que eles nos vendem. Depois, nós somos os compradores, nós somos os produtores. Eles são os intermediários. Os empreendedores, sim. E eles adoram mercados. Por quê? Bem, porque o mercado é uma instituição para eles. Aí vem sua primeira pista. É para eles. Eles gostam disso. Eles querem isso. Eles não querem ser limitados. Escuta eles. Se você tem um empreendedor, um homem de negócios, uma mulher de negócios, ou alguém que acredita em todas essas coisas, escuta eles. Da próxima vez que estiver tomando um café, uma cerveja ou almoçando, escuta eles. É assim que eles veem
O mundo, nós prestamos esses serviços importantes, sapatos, sorvetes, softwares ou o que quer que seja. E o governo vem e pega nosso dinheiro. Nós não queremos isso. Ou o governo vem e nos diz o que podemos e o que não podemos fazer. Nós sabemos melhor como fazer os sapatos. Nós sabemos mais do que eles como fazer o sorvete. Não, a gente não quer regulação. A gente não quer imposto. A gente não quer que ninguém se intrometa. Queremos decidir quem contratar e mantê-los se fizerem o trabalho que queremos e demiti-los se não fizerem. Não queremos ter que pagar a eles um salário mínimo. Nós pagamos a eles o que vale a pena para tê-los lá. E é assim que queremos que o sistema funcione, para nos dar a melhor chance possível de obter lucro. É por isso que estamos no negócio, no mercado. Eles vão explicar para você, eles entendem isso. O que você tem que perguntar, o que nós temos que perguntar como cidadãos, é o seguinte: é uma instituição que é boa para o empreendedor, que é boa para os empresários e também boa para o resto de nós? Vamos lembrar algumas estatísticas simples. Isso aqui, ó, aqui que eu acho que assim, começa esse ponto. O mercado. Nós, o povão, a gente tem que se preocupar com ele. De acordo com o censo dos Estados Unidos, o número de empregadores, pessoas que realmente possuem, administram e operam um negócio, é de 3% do nosso povo. 3% da população. Os outros 97% não são. Eles são empregados, funcionários, ou algo assim. Então, o fato de os empregadores gostarem disso deveria deixar o resto de nós um pouco nervosos, né? Desconfiado, porque há muita coisa que os empregadores gostam e que sabemos que não são boas para nós. Eles gostariam que trabalhássemos por mais tempo. Eles gostariam que trabalhássemos mais. Eles gostariam de nos pagar menos. Eles gostariam que nossos intervalos de almoço fossem mais curtos. E você sabe de tudo isso porque você vive isso. Então, por que presumir que o mercado que eles gostam é a melhor coisa para você? É interessante, eu falei que ele é marxista, né? Marxismo o lance é um materialismo histórico, ou seja, estou falando aqui, vou bem resumidamente, tá, gente? O Marx, ele falava assim, ó, vamos sair do idealismo, que é tipo assim, imaginar um mercado maravilhoso, não sei o que, e vamos ver o materialismo, o que acontece aqui agora, e né, entender a história, como chegamos até aqui. Então, o que ele está dizendo é basicamente isso. Vamos parar, e o que o professor está fazendo, a meu ver, também é isso. Vamos parar de ficar sonhando baixou, subiu, não sei o que, vê para a tua vida. Na realidade, o que é bom para o empresário, para o seu patrão, é bom para você? Assim, claramente, se você for objetivo, assim, todo mundo vai olhar e falar, não. 6x1, escala 6x1, não precisa falar mais nada. Stop. Pare. Ask a simple question. Se pergunte. What's in it for them? O que eles ganham com isso? O que ganhamos com isso? O que eles... Acho que sei o que eles ganham com isso. O mercado é realmente uma instituição onde as pessoas mais ricas são as que estão em melhor situação. Pense no mercado de forma bem simples, como uma criança faria. Se uma pessoa rica e uma pessoa pobre estiverem na frente do vendedor de sorvete e ambas quiserem um sorvete, o vendedor explicará, só tem um. O que acontece? Aquele com mais dinheiro oferece mais e, eventualmente, o vendedor vende sorvete para aquele. Porque aquele com mais dinheiro dá lances cada vez maiores até que aquele sem dinheiro não tem mais dinheiro para pagar aquele preço alto. Pessoas ricas amam os mercados, porque eles os favorecem. Quando há escassez de alguma coisa, os ricos ficam com as coisas. Quando os pobres não têm dinheiro suficiente para comprar leite para os seus filhos, os ricos têm dinheiro suficiente para comprar leite para os seus gatos. É isso que os mercados fazem. Eles distribuem, eles alocam, mas alocam de uma forma muito particular.
para os mais ricos, que é escasso. E você sabe quem são as pessoas no topo que possuem e operam negócios? Eles são os ricos. É assim que você fica rico em nossa cultura. Ou você tem um negócio, ou herda um negócio. É assim que funciona. A riqueza é criada nesse sistema por e para empresas, mas não para todos, que obtêm riqueza do banco Chase em Manhattan. Jamie Dimon ganha milhões por ano. Nem o funcionário do banco, nem as pessoas que varrem o banco. Não a pessoa que explica a sua hipoteca para você. Não, não, não. Os que estão no topo é que ganham muito dinheiro. Você sabe que os mercados são para eles. Eles não são para você. Quando a gente voltar depois do intervalo, mostraremos como e por que as interferências nos mercados são a norma ao longo da história. Before we jump into the second half of today's show, I wanted to thank you for your very generous response. Essa parte ele está agradecendo. Aqui ele vai fazer propaganda do canal dele e também ele tem um livro, Understanding Capitalism. Eu nunca li, mas eu acredito que deva ser muito interessante para entender capitalismo, porque ele é um professor excelente. E aqui, deixa eu mostrar para vocês o canal, porque eu acho que vale a pena. É Democracy at Work. Tem 513 mil inscritos. E como ele fala em inglês devagar e muito claro, a legenda fica muito ok, fica muito boa. And they will be available to you as they have been. Ele está falando do livro dele. Então não vou dublar agora. Email to us at info. We'll send you all the information you need back. And thank you again, friends, to the second half. Bem-vindos de volta, amigos, à segunda metade da atualização econômica de hoje. Estamos aqui para expor e criticar a idolatria do mercado. Vamos pegar essa ideia interessante, o mercado livre. O livre mercado. Você ouve isso com frequência porque é uma maneira de dizer que os mercados funcionam e fazem coisas maravilhosas e nos dão prosperidade, crescimento e todas essas outras coisas. Mas você não pode interferir neles. Eles fazem isso lindamente. Eles fazem isso perfeitamente. Eles fazem isso da maneira ideal que os economistas nos dizem. Mas você não pode interferir. Você não deve interferir. Se você prestar atenção aos escritores conservadores, eles lhe dirão que algumas leis são inapropriadas porque interferem no mercado, ou que algumas regras ou regulamentações são inapropriadas porque são contrárias à maneira como o mercado faria algo. Os conservadores, por exemplo, sempre odiaram, bloquearam, evitaram, atrasaram e reduziram o salário mínimo, porque eles querem que o mercado decida o quanto você pode pagar a um trabalhador, e não que algum governo estabeleça uma regra. Mas aqui está uma coisa interessante que eu quero que você pense. Nunca houve um mercado livre. Em lugar nenhum. Nunca. Você sabe o que são? Um exemplo de tipo assim, mercado livre. Isso não existe na realidade. Vamos olhar o materialismo, o material, o que está acontecendo aqui agora. Aliás, o método marxista, eu acho que é um método excelente para você saber se a pessoa que você está ficando presta ou não. Que é assim, ver o material, o que está acontecendo ali na relação dia depois dia, não o que a pessoa fala, não o que ela fala, que poderia ser o que né, o que é, né? Então, aqui ele está trazendo para a gente assim, ó, vamos sair dessa ideologia mercado livre simplesmente não existe, vamos falar do real. Você sabe o que são mercados livres? São utopias. São ideias vagas. Há ideias vagas nas mentes de alguns escritores econômicos ao longo dos anos e de outros que não entenderam muito bem o assunto e que realmente
achavam que isso seria possível. Bom, isso nunca aconteceu. Os governos sempre moldaram os mercados, sempre, de uma forma ou de outra. Abertamente, secretamente, ambos, geralmente. E da mesma forma, surgiram instituições que não permitem que o mercado funcione. Pensa num jantar de ação de graças. É uma instituição em nossa sociedade. Muitas pessoas se reúnem, talvez na sua casa, e comem peru com purê de batatas. Agora, se você quisesse organizar isso como um mercado livre, então a mamãe poderia fazer o peru e vender uma coxa para você, porque isso seria uma distribuição de mercado do peru cozido. Mas ela não faz isso. E quando o papai, no final da refeição, lhe pergunta, por favor, você pode tirar o lixo que nós juntamos aqui, dos ossos de peru e todo o resto? E você diz, claro, papai, isso é um serviço, vai custar 4 pratas. Seu pai se inclinaria sobre a mesa e diria algo, ou talvez pontuaria com um tapa. E você sabe, eles lhe dariam um discurso interessante. É horrível que você peça dinheiro porque somos uma família. Você ouviria que nos amamos. Nós nos importamos uns com os outros. Não cobramos dinheiro uns dos outros. Isso é para fora de casa, não para dentro de casa. Dentro é o amor que conta. Uau! Você sabe o que significa? Isso significa que seus pais acham que amor e mercados são opostos. E aqui vai um pensamento para você. Se o mercado prejudica o amor dentro de casa, talvez faça isso fora também. Os governos sempre intervieram. Você sabe por quê? Porque os mercados fazem coisas que as pessoas não suportam. Eu já dei um exemplo na primeira metade do programa de hoje. Vamos supor que haja uma escassez real de qualquer coisa importante. Comida, roupas, abrigo. Bem, temos isso na América hoje. Temos uma escassez real de abrigo, de casa. É por isso que os aluguéis e as casas são tão caros. Você sabe o que acontece se houver escassez de moradia? Vai para as pessoas ricas, mais ricas. Você sabe por quê? Porque é assim que os mercados funcionam. Se 2 pessoas querem um apartamento, elas dão lances por ele e a mais rica continua aumentando o que pode oferecer até que a mais pobre desista, porque não tem condições de pagar. E quem fica com o apartamento? O mais rico. Você realmente acredita, qualquer um que esteja assistindo ou ouvindo, que a melhor maneira de uma sociedade distribuir o que é escasso é por meio de um mercado? Você não acredita nisso. Você nunca fez isso. Você nunca acreditou nisso. Então por que você está comemorando os mercados? E quando alguém volta e diz a você, ei, quando o preço sobe e os ricos pagam por isso, isso fará com que muitas outras empresas produzam mais dessa coisa de alto preço, porque é mais lucrativo. Veja bem, o mercado não está obtendo o resultado que você deseja? Minha resposta para isso é, porque você é estúpido. Você acha que os capitalistas, os empresários e as empresárias não sabem disso? Eles sabem que se conseguirem impedir a entrada de outros, poderão aproveitar o alto preço que conseguirão por tornar escasso o que vendem. Eles aprenderam essa lição há muito tempo. Eles continuam restringindo a disponibilidade para aumentar o preço. Os ovos não têm o preço que têm hoje por causa da gripe aviária. Essa é uma parte pequena da história. O resto da história é que a escassez de ovos permite que você cobre $15 a dúzia em vez de 5. E eles sabem disso. E estão lucrando. Se você se pergunta por quê, dê uma olhada. O bacon também subiu muito. E a gripe aviária não afeta o bacon. Afeta? Os capitalistas entenderam há muito tempo que precisam manipular o mercado para obter os preços que
desejam. O livre mercado é um fantasma. Toda a indústria da publicidade está aí para manipular o mercado. Você paga um anunciante para dar às pessoas a ideia de comprar o que você vende, para promovê-lo, para dizer que você não está comprando apenas uma barra de sabão, você está comprando algo que transformará a sua vida sexual. Você ri, você sabe que não é verdade, mas funciona, né? É por isso que é uma indústria multibilionária. Tomar o mercado como uma instituição. Ninguém faz isso, exceto na sala de aula, ou o político que faz um discurso no dia 4 de julho. Você sabe por que temos um salário mínimo? Porque as pessoas estavam morrendo depois de trabalhar 40 horas por semana. Eles recebiam tão pouco. Você sabe por que temos uma administração de alimentos e medicamentos? Porque estávamos comprando carne estragada e tomando drogas perigosas. Elas eram lucrativas e era por isso que estavam sendo vendidas e produzidas. Mas não eram boas para nós. Lucros não são uma via de mão única para coisas boas. Você pode lucrar enganando as pessoas. Você pode lucrar usando materiais de qualidade inferior. Você pode ter lucro, mas sabe a resposta para isso. E você sabe como evitar isso, ou pelo menos tentar? Você traz o governo para regular. O Sr. Trump está ocupado desregulando. E você sabe o que isso significa? Em breve teremos todas essas coisas acontecendo, o que nos fez ser regulamentados em primeiro lugar. E faremos tudo de novo. Mas você sabe que, enquanto isso, muitas pessoas serão prejudicadas. Muitos erros serão cometidos. Não há nada de mágico em um mercado. A razão pela qual as empresas comemoraram o mercado é que elas têm medo do governo. E eles só têm medo disso porque o governo não está 100% sob seu controle. No final, nós votamos. E a maioria de nós, a maioria dos eleitores, e poderíamos decidir todo tipo de coisas que eles não querem. Então, eles precisam continuar falando mal do governo. Eles precisam fazer com que as pessoas não confiem no governo. Eles têm tudo o que precisam celebrar o livre mercado, como se ele pudesse fazer todas as coisas que ele não pode. Eles querem que você seja o que eles querem que você pense, para não interferir nos lucros que eles estão tentando tanto obter. É para isso que serve essa ideologia de mercado. E eles não precisam mais se preocupar tanto, porque compraram o governo. Pois essa é a sua segunda linha de defesa. Se você não consegue fazer com que as pessoas desconfiem do governo, então certifique-se de que os partidos políticos, os políticos estejam no seu bolso. Que eles dependam de você para obter o dinheiro para ganhar a eleição. Então, dessa forma, você pode controlar dessa maneira. Ao mesmo tempo, você trabalha na consciência das pessoas, dizendo a elas que elas deveriam amar um governo ausente, um mercado livre, que nunca existiu, que não pode existir agora. E aqui está a prova irônica. Os mesmos republicanos que estão no poder agora, o mesmo Elon Musk, que eu indiquei recentemente, que você sabe que eu acho que ele quer privatizar a livre iniciativa, olha para a Amtrak, que são de trem e os Correios. Eles querem o mercado. E ainda assim, o que é uma tarifa? O Sr. Trump é o campeão das tarifas. Tarifas são uma intervenção governamental no mercado. Diz, não vamos mais deixar compradores e vendedores negociem os preços de bens que entram e saem dos Estados Unidos. Vamos atacá-los com um imposto. Uau! Vou subsidiar essa indústria. Vou punir essas pessoas. Vou invadir ali. Vou retomar o canal do Panamá. Uau! Todas essas são intervenções governamentais. Eles não são de livre mercado. O Sr. Trump não foi até os panamenhos e disse, gostaria de comprar o canal de volta. Vamos negociar? O preço? Não. Vou enviar o exército se você não fizer o que eu quero. Esse é o governo.
As mesmas pessoas que querem que você acredite em algo diferente do que elas agem, faça o que eu digo, não faça como eu faço. Não se deixe enganar. O mercado é uma instituição imperfeita. Tem suas utilidades, poderíamos tentar fazer experiências com isso, mas sempre teríamos que cercá-lo de regras, regulamentações, limites e todo o resto. Porque, do contrário, isso produziria uma desigualdade grotesca. Resultados injustos. Uma delas é impor a ideologia de mercado como uma tentativa de enganar as pessoas e fazê-las permitir que os proprietários e operadores de empresas, os 3%, comandem tudo, como fizeram no passado e como querem continuar a fazer agora. Nossos problemas estão aqui em casa, no nosso sistema econômico. Não precisamos disso. Não deveríamos querer isso. E podemos fazer melhor. Como você sabe, por meio deste programa, pense comigo. Como seria se democratizássemos nossas empresas? Sim. Tomou a atitude ousada de dizer que teríamos democracia no local de trabalho. Todos que trabalham na fábrica, no escritório, ou na loja, juntos, uma pessoa, um voto. Decidem o que nós produzimos, como vamos produzir, qual tecnologia nós vamos usar, onde vamos fazer e o que fazemos com os lucros do que produzimos. Que ideia interessante. Democracia. Não apenas onde vivemos, mas também onde trabalhamos. Isso daí, essa ideia, eu já vi ele falando sobre isso em outros lugares. Dessa ideia que, assim, a gente não experimenta a democracia no nosso dia a dia. A gente trabalha, por exemplo, trabalha no escritório, trabalha numa empresa. Você tem que fazer as coisas do jeito que o gerente manda. Não é do jeito que você acha melhor. E todo mundo que trabalha aqui sabe que o gerente é a pessoa que menos sabe do trabalho. Na maioria das vezes. Passa a maior parte do dia num lugar que é uma ditadura, entendeu? Então, o que ele está falando é o seguinte: por que a gente tem que ter essa filosofia de mercado em outras áreas da nossa vida? E também esse princípio de pensar nessa coisa assim, qual é a filosofia que a gente vai querer para guiar a sociedade? Vai ser uma filosofia racional, de democracia. E democracia e liberdade é igual regulamentação, gente. Por quê? Porque tem filha da puta igual Elon Musk ou o Trump. E entre tantos outros. E vai ter. Então, se não tiver regulamentação, vira que a lei do mais forte ou do mais agressivo, do mais escroto, do que tem alguma coisa, alguma vantagem. E aí não é justo. É uma sociedade injusta. E o que uma sociedade desse tipo, ela não cria ciência, ela não cria arte, ela não cria nada. É uma sociedade que cada um está para sobreviver por si só. Por que os países, por exemplo, se você olhar os países que são reacionários, por exemplo, Rússia, a Hungria, qual foi aquela que o Bolsonaro ficou escondido na embaixada? É a Hungria, né? Na Hungria, são países assim que não é que a arte não está bombando. Não está bombando ideias revolucionárias e tal. Aonde que está bombando isso? Na China. Entendeu? Que tem uma filosofia diferente dessa de mercado, curiosamente, né? Eu vou ficar por aqui. Eu sou a Carol Zócoli Brócoli. Se você quiser aprender a fazer stand-up, eu tenho um curso online que está na plataforma Hotmart. O link está abaixo aqui na descrição. E, por favor, se torne membro se você puder, porque a gente vai começar a ter uns encontros. Eu ainda vou decidir com a galera se a gente vai ler livros, se a gente vai assistir filme. Por enquanto, a gente está com 16 membros, estou esperando vir um pouquinho mais para a gente começar mesmo a fazer essas atividades. Os membros já recebem os vídeos antes, e é isso.